Fala pessoal, eu sou o Glauco, vou resolver com vocês essa questão aqui envolvendo o campo elétrico, beleza? Essa questão eu dei uma olhada nela antes e não encontrei uma resposta para ela não, de acordo com o gabarito. Vou deixar aqui para vocês a minha resolução. Acredito que deve ter acontecido algum erro aí durante a execução da prova. Acredito que essa questão deve ter sido anulada, mas não conferi, tá? Não tenho certeza, beleza? Eu já fiz uns rascunhos aqui anteriormente, vou mostrar para vocês aqui, mas é uma questão bem interessante, só que eu acho que ela foi mal elaborada ou teve algum erro de digitação aí na hora de colocar os dados aí, certo? Vamos fazer aqui a leitura dela e a gente vai fazer a resolução aqui da forma como eu acho correto. No final vou apresentar para vocês a resolução que na minha opinião está correta. Duas partículas com cargas Q1 e Q2 de mesmo sinal, então se Q1 for positivo, Q2 também é, e assim sucessivamente. Encontram-se nos vértices do lado horizontal de um quadrado. Então você está vendo aqui um quadrado, está aqui Q1, está aqui Q2, então isso aí é um lado de um quadrado, tá certo? O ponto P situa-se na metade de uma das arestas do quadrado menor, está mostrado aí na figura, né? A carga Q1 cria no ponto P um campo elétrico de módulo E, certo? E aí, o que a gente vai procurar aqui? Vamos ver aqui, ó. Para que o campo elétrico resultante, deixa eu tirar aqui o vídeo aqui do meio, a minha imagem do meio para ficar mais fácil. Para que o campo elétrico resultante no ponto P, devido às duas cargas, seja na direção vertical, a pergunta foi feita aí agora, viu? O campo elétrico criado pela carga Q2 terá módulo de quanto? Então, veja, ele quer que no ponto P, o campo elétrico seja um campo vertical. Se ele quer que o campo seja vertical, significa dizer o quê? Significa dizer que os campos horizontais se anulam. Então, como é que a gente vai trabalhar isso? Então, aqui, ó, vou traçar aqui, já era para ter traçado aqui uma linha anteriormente, ó. Essa linha que une aqui o ponto P, a carga Q1, tá aí, certo? E eu vou traçar também aqui uma linha que une a carga Q2 ao ponto P, para a gente poder desenhar esses campos elétricos aí. Mas antes disso, a gente precisa encontrar as distâncias. Deixa eu fazer o cálculo das distâncias aqui nesse outro momento. Olha só, eu vou pegar e vou chamar essa distância daqui para cá, ó. E vou chamar essa distância aqui de distância A, essa outra distância aqui de distância A, essa outra distância de A e essa outra distância de A também. Então, a aresta desse quadrado eu estou chamando de 4A. Então, a distância do ponto P até esse ponto aqui que eu estou fechando de vermelho é A. E a distância de Q1 até aqui, ó, é 2A. Para calcular a distância do ponto P até a carga 1, essa distância eu vou chamar de D1 e vou calcular ela como D1 ao quadrado é igual a A ao quadrado mais 2A ao quadrado. Portanto, D1 ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais 4A ao quadrado. Portanto, D1 ao quadrado vai ser igual a 5A ao quadrado. E D1 igual a raiz quadrada de 5A ao quadrado, que vai dar a raiz de 5. Bom, se eu precisar de D1 ao quadrado, é 5A ao quadrado. Se eu precisar de D1, é a raiz de 5. Além disso, eu vou precisar da distância que separa a carga Q2 desse ponto. Por quê? Porque eu vou calcular o campo elétrico com essa distância. Então, eu vou fechar esse triângulo aqui, ó. Essa distância horizontal aqui vale quanto? A mais 2A, vale aqui 3A. E essa distância vertical aqui vale quanto? Ela vale 2A. E essa distância aqui, ó, ela vale D2. Quanto vale D2? D2 ao quadrado vai ser igual a 3A ao quadrado mais 2A ao quadrado. Então, essa distância D2 ao quadrado vale 9A ao quadrado mais 4A ao quadrado. Então, D2 ao quadrado, se eu precisar, vai valer 13A ao quadrado. Se eu precisar só da distância D2, eu tiro a raiz. Raiz quadrada de 13A ao quadrado. Então, D2 vai ser igual a raiz de 13, certo? Se eu precisar de D2 sozinho, beleza? E agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai, já que a gente já sabe dos valores das distâncias, a gente vai usar
as informações que o enunciado nos deu. Ele está dizendo que a carga Q1 ela cria no ponto P um campo elétrico de módulo E. Vamos desenhar esse campo elétrico? Então vamos fazer ele de vermelho aqui. Ó. Q1 vou representar tudo feito por ela de vermelho. Ela vai criar nesse ponto P um campo elétrico de módulo E para cá. Ó. E1 igual a E, certo? E a carga Q2 vai criar um campo elétrico no ponto P de módulo que o enunciado quer saber. Então vou desenhar de verde aqui. Campo elétrico criado pela carga 2 para cá, eu vou chamar ele de E2 e eu quero saber qual é o valor de E2. Esse aqui eu quero saber. Para que não haja campo elétrico horizontal, para que o campo elétrico resultante seja um campo elétrico na vertical. Então aqui, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ser esperto aqui. Ó. Precisa traçar uma reta vertical aqui, uma horizontal aqui e trabalhar bem a decomposição de vetores, certo? Então aqui, a primeira coisa que a gente vai precisar saber, se só vai sobrar campo na vertical é porque os da horizontal se anulam. Então, o campo elétrico horizontal gerado pelo E1 aqui, ó, esse E1x vai ser igual ao campo elétrico horizontal gerado pela carga 2, que é o campo elétrico gerado pela carga 2, que é esse aqui, ó, que é o E2x. E2x. Esses dois campos elétricos aí vão acabar se anulando. Como que eu vou calcular E1x e E2x? Ó, E1x eu vou precisar do valor do cosseno desse ângulo aqui, ó. Esse que eu de verde que eu acabei de marcar aí, que eu vou chamar de alfa, tá? Então vamos lá, E2x, aliás. Quem é E2x? E2x é igual a E2 vezes o cosseno de alfa. Isso aí por decomposição de vetores, né? Cosseno de alfa é o cosseno desse ângulo que está aqui, representado pela letra alfa. Você pode ver que ele é oposto pelo vértice desse cara que está desse lado aqui, ó, que eu acabei de marcar de verde aí também, né? E aí, quem é o cosseno desse ângulo alfa que está desse lado aqui, ó? Aí eu vou fazer por esse triângulo aqui, ó. Eu chamei de alfa esse carinha aqui, ó, alfa. Quem é o cosseno de alfa? Eu vou anotar aqui. O cosseno de alfa vai ser igual, eu vou fazer de uma outra cor para não confundir, vou fazer de azul, né? O cosseno de alfa vai ser igual ao cateto adjacente, que é 3A, dividido pela hipotenusa, que é D2. Então vai ser 3A dividido por D2. Quem é D2? D2 é essa distância que eu acabei de calcular aqui, ó, a raiz de 13. Então, a raiz quadrada de 13. Esse é o cosseno de alfa. Aí eu vou usar o valor desse cosseno de alfa aqui desse lado. Ó. Então vamos lá. E2x é igual a E2 vezes o cosseno de alfa. Quem é mesmo? Está aqui do outro lado. Ó. 3A sobre a raiz de 13. A gente pode até simplificar, né? 3A sobre a raiz quadrada de 13. Então, esse E2x vai ser igual a, simplificando os A's, A e A, vai sobrar 3 raiz de 13. Eu não vou mexer nisso aqui agora não, 3 sobre raiz de 13. Eu poderia racionalizar, mas eu vou deixar desse jeito aqui, né? Vezes E2. Tá aqui, ó. Esse aqui é o valor do nosso E2x. Eu vou guardar ele. Agora eu vou para onde? Eu vou para E1x. O E1x, eu vou representar até de laranja aqui, ó, o ângulo. Na hora de calcular o ângulo, eu vou chamar esse ângulo aqui de θ. Então, quem vai ser E1x? E1x, vou fazer de vermelho, que fica melhor de ver. E1x fica igual a E1 vezes o cosseno de alfa. De alfa não, perdão, de θ. Quem é o θ? θ é esse ângulo que eu acabei de mostrar aqui, ó. Se você observar, θ, esse ângulo é oposto pelo vértice a esse outro θ desse lado aqui, ó. Voltando na figura anterior, aqui, ó, a gente vê que esse cara aqui, ó, olha lá, ó, a horizontal formada com D1, tá aqui, ó, horizontal com D1 tá aqui. Esse ângulo aí é o θ que eu falei. Então, θ vem ser esse cara aqui, ó. Olhando para esse desenho, quem é o... Eu vou precisar do cosseno de θ, não é isso? Na hora de decompor, tá aqui, ó. Quem é o cosseno de θ? Então, vem aqui, ó. Cosseno de θ é igual a quem?
cateto adjacente A dividido pela hipotenusa, que é D1, certo? Então, esse cosseno de θ vai ser igual a quem? Cosseno de θ vai ser A. Quem é D1? D1 a gente descobriu aqui, ó, é A raiz de 5. A raiz quadrada de 5. Então, eu vou usar esse cosseno de θ aqui desse lado. Então, vai ficar, esse é um x, vai ser igual a E1 vezes o cosseno de θ, quem é mesmo, tá aqui do outro lado, ó, A sobre A raiz de 5. Dá até para simplificar, né? E colocar aí 1 sobre raiz de 5. Mas eu vou colocar aqui A sobre A raiz quadrada de 5. Então, é 1x, simplificando aí, vai ser. Ó, pessoal, quem é E1? E1 foi dito, ele vale E. Então, eu vou trocar o E1 por E. E eu vou simplificar aqui, ó, A com A. Vai sobrar E sobre a raiz quadrada de 5. Esse é o valor do E1x. Pronto. Agora, para que eu tenha somente no final campo elétrico vertical, os campos elétricos horizontais eles devem se anular. Então, o que é que deve acontecer? O E2x ele tem que ser igual ao E1x. Quem é E2x? É 3 sobre, eu vou fazer de preto, é 3 sobre a raiz quadrada de 13 vezes E2. E quem é E1x? Tá? Acabamos de calcular. É sobre a raiz quadrada de 5. Então, eu faço aí, eu vou fazer assim, ó, eu vou passar esse raiz de 13 para lá multiplicando, esse 13 para cá dividindo. Vai ficar como? Vai ficar E2 é igual a raiz de 13 vezes E sobre, aí aqui, ó, o 3 veio para baixo, raiz de 5. Pronto. Essa é a resposta. É a única? Não, eu posso racionalizar isso. Racionalizando, eu vou racionalizar multiplicando por raiz de 5 sobre a raiz de 5. Então, eu vou obter o quê? Eu vou obter, vou fazer agora de azul, vai ficar muito em cima um do outro aí, é 2 igual a raiz de 13 vezes raiz de 5 vezes E. Quanto é 13 vezes 5? 13 vezes 5 é 65, né? Então, vai ficar raiz de 65 vezes E em cima. E embaixo vai ficar quanto? 3 vezes raiz de 5 vezes raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 5 ao quadrado, que é raiz de 25. Raiz de 25 é 5. Então, 3 vezes 5. E aí, vou puxar para cá para a gente poder finalizar. Esse meu E2 vai ser igual, então, a quem? Raiz de 65, certo? Vezes E dividido por 3 vezes 5, 15. Pronto. Raiz de 65 não tem um valor exato, né? E aí não vai dar para dividir raiz de 65 por 15, né? Não vai ter como. E aí se você vier aqui, ó, qual das alternativas é a alternativa correta? Aí não tem, cara, alternativa correta, né? Não tem. Eu não sei o que foi que aconteceu, se foi um erro de digitação, eu não sei. Eu só sei que a resposta para essa questão é raiz de 65 é sobre 15. Certo? E não apareceu na alternativa para marcar, portanto, na minha opinião, essa questão aí deveria ter sido anulada. Não sei se foi, se não foi. Depende muito, né? Se o pessoal entra com recurso, não entra. Mas assim, se você veio até aqui atrás de uma resolução porque você não conseguiu encontrar o gabarito, não se preocupe, você está no caminho certo. Porque essa questão realmente, eu acho que ela foi feita para ser um pouco mais fácil, acabou não sendo tão fácil quanto era para ser. E aí acabou desviando para esse lado aí, um lado bem cruel. Você viu que a gente foi e voltou aqui, ó, foi e voltou. A gente fez esse primeiro triângulo, esse primeiro desenho, só com distâncias. Essa nossa primeira tela aqui, ela foi uma tela só de distâncias e de seno e cosseno. Depois a gente veio para outra, desenhou vetor, decompôs vetor, calculou vetor, igualou vetor. Então teve muita coisa aqui. Então provavelmente você pode ter errado onde? Primeiro, na interpretação das distâncias. É a primeira coisa que a gente pode errar. Segundo, posso ter errado no cálculo do campo elétrico. Terceiro, posso ter errado na decomposição, posso ter errado na interpretação.
Então, nessa questão, o que é que eu quero chamar mais a atenção de vocês? É assim, ele falou que o campo resultante é vertical. Então, eu preciso levar de teoria o quê? Se o campo resultante é vertical, o horizontal é zero. Então, a decomposição do E2x e do E2y tem que dar vetores que se anulam. Por isso, eles têm que ter seus módulos iguais. Beleza? Então, essa é a minha resolução. Fica aí aberta a questão, quem quiser resolver de outra forma, mas acredito que não vai encontrar outra resposta diferente dessa, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa sua curtida no vídeo aí, compartilha com o seu colega que também está batendo cabeça com essa questão, né? Porque ela realmente é uma questão que dá margem para a gente bater bastante cabeça. E se você gostou dessa resolução, quiser ter aula comigo, eu trabalho no aulaextraonline.com.br, beleza? Nossos cursos de física estão lá disponíveis e também no Expoente Imperatriz de forma presencial, no cursinho Expoente Imperatriz, beleza? Valeu, galera, e até a próxima.